Olá pessoal, tudo bem? Eu estou de volta para mais uma aula com vocês, sou a professora Deli e hoje a nossa aula é História. Na História hoje a gente vai aprender um pouco sobre os primeiros povos, os primeiros agrupamentos humanos, que é os nômades e os sedentários, que a gente costuma falar. Quando a gente escuta essa palavra sedentário, a gente pensa logo aquela pessoa que está lá sem fazer nada, está no sedentarismo, como a gente costuma falar. Vamos ver outro tipo, outro sentido a essa palavra, trabalhando agora em História. Lembrando que os primeiros grupos humanos, eles tinham um modo de vida marcado pelo nomadismo, que no caso são os nômades. Eles costumavam viver da caça de animais, da coleta de vegetais, raízes e frutos. E para coletar esses alimentos, eles mudavam-se com frequência. Como eles não tinham essa moradia fixa, eles acampavam, construíam abrigos temporários, acampamentos, e faziam isso com matérias-primas naturais disponíveis ali. Quando esses recursos naturais dos arredores do acampamento se terminavam, eles se mudavam em busca de um novo local para viver, para buscar lá alimentos e frutos para poder se alimentar. Então, por volta dos 10.000 anos atrás, esse desenvolvimento da agricultura e a criação de animais, eles transformaram o modo de vida com diversos grupos humanos, como se relacionavam com a natureza. Então, esses grupos humanos que praticavam a agricultura e obtinham os próprios alimentos no local onde eles viviam, sem ter necessidade de se mudar com frequência, dando início a um processo que fornecia alimentos como carne. Desse modo, esses grupos passaram a não depender somente da caça para obtê-los. Então, aí teve o processo da sedentarização, como a gente fala, que é o quê? Os nômades, eles mudavam com frequência, e os sedentários não, eles já tinham moradia fixa. E aí surgiu as primeiras cidades, tá? A gente vai ver um vídeo um pouco explicando esse processo através de um vídeo bem animado para vocês poderem entender esse processo que eu acabei de explicar. Acompanhe aí na tela, vamos lá. No alvorecer da humanidade, os seres humanos eram nômades. Eles vagavam sobre a terra em busca de alimentos e conseguiam por meio da caça, da pesca e da coleta de frutos e raízes. A natureza lhe fornecia alimentos, mas com o avanço do gelo nos períodos glaciais, as secas, as fortes inundações que destruíam as plantas e matavam os animais, ficavam expostos à fome e ao extermínio. Mas como bom observador, o homem primitivo aprendeu como germinava as sementes e, imitando a natureza, começou a plantá-las. Ou seja, aprendeu a cultivá-las. Desta forma, se tornou sedentário. Deixou de ser nômade para esperar que as plantas deem fruto. Assim se integraram os primeiros grupos humanos. Reuniram-se em pequenas aldeias, nascendo assim as primeiras organizações sociais, que daria origem, mais tarde, a civilizações baseadas no cultivo de trigo, como o Egito, o Oriente Médio e a Europa, o arroz na nação oriental e o milho nas Américas. Então, vocês viram aí a necessidade do ser humano de poder plantar e esperar o alimento brotar ali, se desenvolver, ele poder colher. Quando a gente fala dos nômades, os nômades não tinham moradia fixa, então eles faziam esses acampamentos e se mudavam com frequência. Se acabava o alimento, eles tinham que ir para outro lugar atrás de alimentos, outros frutos que eles usavam para se alimentar, para se manter. E aí os nômades, eles não tinham essa moradia fixa, eles se mudavam com frequência, por isso tem esse nome, nômades. Sedentários não, eles tinham que ficar ali num lugar fixo e aguardavam o que eles plantavam, e criavam animais. Eles esperavam o tempo para poder se alimentar daqueles animais que eles estavam cuidando, estavam criando, e também do alimento que eles plantavam. Aí surgiu os nômades e os sedentários, como a gente fala, o sedentarismo, como ele fala em alguns livros também, o nomadismo, que é se referindo aos nômades, alguns termos de história. Vamos ver um vídeo também explicando um pouco mais sobre esse processo, para a gente continuar aqui comigo. Acompanhe na tela de novo, vamos lá. Olá, querido aluno, tudo bem? Hoje nós estudaremos um pouquinho sobre as sociedades nômades.
Desde o início da história da humanidade, o ser humano foi se organizando em grupos de diferentes maneiras para poder sobreviver, buscar alimento, proteger-se do mau tempo, da chuva, do frio, do calor intenso e também dos animais ferozes. Eram as principais preocupações que eles tinham. Alguns eram sedentários e, por terem residência fixa, cultivavam a terra. Outros, sendo nômades, iam de um lugar a outro em busca de alimento, benefícios e recursos para uma vida melhor. Entre os nômades, haviam aqueles que caçavam os animais, existiam aqueles que pescavam e aqueles também que coletavam frutos e tubérculos disponíveis na natureza. À medida que a caça, a pesca e os frutos iam se tornando escassos, os grupos mudavam-se para outros lugares, onde poderiam encontrar alimento em abundância. Suas casas eram provisórias. Eram tendas feitas com peles de animais e gravetos ou ossos. Mas uma coisa era bem interessante: a organização social desses grupos. Os nômades baseavam-se em laços familiares bem firmes, e o trabalho era dividido entre homens e mulheres. Os homens ficavam responsáveis pela caça, pela proteção do grupo e também pela fabricação de instrumentos em geral. Os instrumentos de caça e de trabalho eram de pedra, eram também de ossos e de madeira. E as mulheres? Quais eram as suas responsabilidades? As mulheres ocupavam-se em cuidar dos seus filhos pequenos, também em preparar uma refeição deliciosa e confeccionavam também as vestimentas. Deu para a gente observar e entender um pouquinho como a sociedade nômade vivia? Nesse capítulo nós estudaremos também outras sociedades nômades. Algumas ainda existem. Vamos aprender durante esta unidade. Até a próxima aula! Então, como vocês puderam acompanhar aí no vídeo, nós falamos um pouco da prática da agricultura e a criação de animais deu início à sedentarização. Então, ao construir moradias fixas, os grupos humanos eles passaram a controlar esse espaço ocupado, transformando a paisagem natural para atender às suas necessidades. Com a sedentarização, por volta de 9.000 anos atrás, começaram a surgir as primeiras cidades, né? Então, elas geralmente eram construídas em locais próximos aos rios para facilitar esse consumo da água pelos humanos, porque eles tinham que lavar, né, fazer uso pessoal da água, até a criação de animais, eles faziam uso dessa água. E aí surgiu as primeiras cidades. Vamos observar aí, ó, aqui nesse mapa, as primeiras cidades que surgiram. Vocês vão ver aqui, ó, observando no mapa, como surgiram as primeiras cidades. É claro que tem vários outros mapas. Aqui é de 9.000 a 4.000 anos atrás. Aí vocês vão ver aqui pela legenda, ó, seguindo o mapa, a laranja é o Egito, Mesopotâmia, né, que é eu falo rosa, Índia, e a Índia que é roxa, e a Índia que é verde, e a China que é a parte roxa aqui. Vamos pelo mapa aqui. A parte laranja é o Egito. Olha a primeira cidade do Egito aqui. Ela não está com delimitação onde termina, onde começa, ó. Só mostra a região onde surgiu as primeiras civilizações, usando essa parte aqui no mapa onde a gente está em análise, tá? Depois nós vimos aqui a parte rosa, que é a parte da Mesopotâmia, as primeiras cidades surgindo aqui. Lembrando, a gente acabou de ver, né, como surgiu essas primeiras cidades, esses primeiros agrupamentos. Depois a gente vê aqui a parte verdezinha, ó, que é só essa parte pequenininha aqui, ó, que determina a Índia, ó. Lembrando que a Índia é tudo isso aqui, mas ela mostra as primeiras civilizações aqui, ó, as primeiras cidades, ok? E depois nós vemos a Índia aqui, ó. A Índia não, perdão, a China, tá? Que a China aqui, ó, pela legenda é China. Que é a parte roxa, eu falo roxa, essa cor pra mim é roxa, né? Que é a China. Então, surgiu as primeiras cidades aqui. Depois, é claro, foi se expandindo.
à medida que eles foram, né, crescendo, eles foram se desenvolvendo. Lembrando, eles começaram pela parte do nomadismo, que era aquela necessidade que eles tinham de fazer esses agrupamentos. Eles iam de uma região até a outra em busca de alimentos, frutos, para poderem se manterem. Vocês viram no vídeo como eram feitos os acampamentos, né? As tendas onde eles habitavam. Como eles não tinham moradia fixa, eles faziam esses acampamentos e cada um tinha uma responsabilidade. Eles se mantinham, as roupas, tudo, as mulheres produziam isso. Os homens ficavam mais responsáveis pela caça e a proteção do grupo, né? Obter esses alimentos aí. E aí foram surgindo esses primeiros agrupamentos de nômades, onde eles se mudavam com frequência, eles passaram a ser sedentários, a ter uma moradia fixa, porque eles plantavam, ficavam lá um tempo, não tinham necessidade mais de ficar se mudando, né? Tinham já alimento, criavam animais, ficavam próximos dos rios, e aí foram surgindo os primeiros agrupamentos, as primeiras cidades, tá? O desenvolvimento da história, aí a gente vê em cada capítulo, em cada conteúdo que a gente vai trabalhando aos poucos com vocês. Eu espero que nesse início você tenha compreendido esse início, né, esses primeiros agrupamentos humanos. Nas próximas aulas a gente vai fazer outras atividades para trabalhar com vocês e entender um pouco mais do povo nômade e dos sedentários, ok? Te aguardo na próxima, mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque para você ter acesso a essa aula e muitas outras. E te aguardo na próxima. Tchau, tchau.